Bem, boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos na casa de Emmanuel, depois aí desse recesso de carnaval, que na verdade não foi recesso, foi culpa minha mesmo, que fiz confusão na segunda-feira e acabou não tendo estudo. Aproveito para pedir desculpas a todos, mas graças a Deus estamos aqui reunidos novamente, com muita alegria, muita gratidão. Hoje a nossa irmãzinha Selma vai ficar responsável por nos guiar no capítulo de hoje e, como de costume, vai fazer também a nossa prece de abertura. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer por mais essa noite de estudo, contando com a ajuda dos nossos amigos espirituais, do mentor desse trabalho, de Emmanuel, né? Nosso trabalho aqui, nosso estudo transcorre em paz, harmonia, serenidade, tenha muita inspiração, que nós possamos levar o recado às pessoas que precisam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar Só um segundinho. Pode falar. Não. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a página. Estão todos vendo? Está sem áudio, Selma. Esqueci. Então vamos lá. Hoje é o capítulo 37, que fala sobre honras vãs. Em vão, porém, se honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isso, quem disse foi Jesus, isso está em Marcos, capítulo 7. E esse versículo, né, que ele fala em vão, né, que é em vão, porém, me honram, né? Ele fala, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens e não os mandamentos do Cristo, né? Ele fala dessas, por isso que o tema se refere realmente às honras vãs, né? Que é os homens esquecem realmente, na verdade, do propósito que é o ensinamento que Jesus deixou, que são os mandamentos de Deus, e começam a adotar seus próprios dentro dos seus próprios conceitos, né? É isso que se trata esse versículo aqui. Se alguém quer comentar alguma coisa sobre esse versículo, a gente pode continuar com o texto. Então, vamos lá. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente a declaração acima mencionada, né, que é exatamente isso, que é o cristianismo, né, ele fala assim, na atualidade, né, ele fala do cristianismo na nossa atualidade, né, que ele tem realmente, as lições são profundas, né, mas, entretanto, tem essa questão de realmente ele está seguindo mais as leis, né, do próprio homem do que o Cristo nos deixou. Ele fala que o cristianismo, né, que deveria estar sempre honrando e oferecendo sempre as verdades do Cristo, acabou vamos dizer assim, se perdendo de tempos de outrora até a atualidade. Ele foi vamos dizer assim, se adequando, né, às necessidades do próprio homem, né? Eu acho que é isso que se refere. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Janete. Na verdade, necessidades equivocadas, né, Selma? Porque isso. O que Jesus traz é o que realmente é bom para nós. Mas, de acordo com o egoísmo, com o materialismo, né, com o orgulho, com aquilo que o homem acha que é o melhor para ele, ele vai alterando esses ensinamentos, inserindo
não é? Coisas que não são reais, não são reais no sentido de que não foi Jesus que trouxe. Ele Não, vai moldando a sua própria necessidade, né? Que é lamentável, exatamente. né? Exatamente. E tem até aquela. Isso a Doroteia. É, ela veio. E tem até Seja assim, aquela bem-vindo. questão. Bem-vinda, Dara. Ela está sem o áudio. Tem até aquela questão do quando Moisés ele desceu com os mandamentos de Deus, né? Os 10 mandamentos, que até hoje eles são, né? São imutáveis, né? Mas Moisés também criou os mandamentos dele. Então, você vê que as pessoas, até hoje, elas adotam a lei mosaica e esquecem da lei de Deus, né? Adotaram o que a necessidade da época, né, que existia, que Moisés aplicava uma lei mais rígida, né? E até hoje as pessoas falam mais dessas leis de Moisés, as leis mosaicas, né? E esquecem que realmente a que tem a maior importância, a que deveria realmente levar a nossa vida, né, no nosso dia a dia, são as leis de Deus, que são aquelas, Então, né, que na verdade que foi o que o Cristo deixou, resumiu, que é o amor a Deus e amor ao próximo, né? a gente vê também, Selma, nisso, o lado autoritário, né, do ser humano, porque aquelas É, leis de Moisés eram era autoritárias, eram autoritário. exatamente para domar, não é, aquele povo ainda muito Sim, rebelde. E as pessoas preferem continuar cultivando essas leis do que, como você está falando, a lei de amor de é, Jesus e do próprio Deus, né? Isso mesmo. exatamente. Porque ainda estamos sofrendo daquele mal do orgulho, da vaidade, Egoísmo. aquela coisa, né? Pois É. é. E você Um para dia a gente chega aceitar. lá. É, exatamente. Mas a gente chega. Vamos lá, continuar. As pessoas elas acreditam que estão honrando a Deus, a Jesus pelo exterior, né? Porque bota, Uhum. sei lá, bota uma camisa com a imagem de Jesus no peito, fica gritando aos quatro ventos versos da Bíblia, mas quando você vai conhecer a pessoa na intimidade, realmente ela não cumpre as leis de Deus, né? E é isso. E tantas, né? A maioria das religiões, né? Até mesmo dentro da doutrina espírita, a gente ouve muito, a doutrina espírita não tem imagem, não tem. Esqueci o nome que você dá agora. Dogmas. Não é dogma também, mas não é Rituais, rituais. rituais, isso, não tem rituais. E não é bem assim, né? A gente vê que na prática, na verdade, cada casa espírita vai criando seus rituais e que até existe ali uma certa, né, um certo procedimento padrão que é normal de qualquer agrupamento humano de ter Uma uma organização, organização, né? né, de você Isso. ter ali um ritual, que não deixa de ser um ritual, uma coisa que você vai seguindo ali, primeiro, segundo passo, porque tem que haver uma organização. O importante é a gente não transformar esses rituais no principal, né? A gente É, não fazer a confusão. Que aí a Doroteia deve até lembrar que uma vez o Azamor lá na Casa de Bezerra falou que ia botar as imagens do patrono da casa no corredor, não sei o quê. Aí as pessoas começaram a se ajoelhar no corredor, de frente da imagem. E aí ele viu que aquilo não ia dar certo, né? Tirou todas as imagens, tirou todas as fotos do corredor, porque as Incrível, pessoas. né? Como é que está dentro da gente, né? O que a gente leva de outras religiões, né? Exatamente, a gente carrega de outras religiões que a gente Ai, teve a nossa gente. infância, né? A nossa cultura, e aí você mesmo entrando na doutrina espírita, você ainda carrega essa coisa que fica forte dentro da gente, né? A gente não se Aí desvencilha de uma hora para outra. você sai do centro espírita, né, Vitor? E faz o sinal da cruz. É, É. ou começa a acender vela, é normal. O ser humano, Não, ele se é. apega a certas ritualísticas que a rituais. Isso é princípio, gradual, né? que a Gradual. princípio não. A gente está dando aqui exemplos engraçados e que teoricamente nem tem nada assim tão grave nisso. Mas Não, as é. pessoas, às vezes, né, principalmente aqueles que estão no poder, nas esferas de poder de algumas religiões, onde é muito forte
a gradação, né? Tem um líder, tem... Então, muitas vezes, esses líderes, essas pessoas que estão acima, acabam enfatizando nessas coisas ritualísticas para que eles se mantenham no poder, para que eles consigam, de uma forma mais fácil, se colocarem como melhores, como ungidos, como superiores a todos, né? Para ter mais facilidade no comando, dando mais ênfase a essas questões ritualísticas, de aparências, do que a doutrina realmente, né? E aí entram nessa vanglória, né? Se vangloriando de que são bons, de que são maravilhosos. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vamos no texto, Vitor. Então, ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Né? Então, é interessante assim, a gente fala tudo o sopro cristão, né? Assim, plagiando um pouco o nosso Arthur Valadares, que ele fala, nós temos uma essência, a essência em nós, né? Aquela do cristianismo, da essência divina, né? Então, ele está ali animando o nosso corpo, que a gente sabe que tem que ter isso como que nos impulsiona para o Cristo, para o nosso progresso, né? Então, quer dizer, ele vem. Só que ainda está muito tímido em nós, né? Então, nós ainda, como nós falamos até assim, no tom de brincadeira e tudo que você falou, nós ainda criamos uma necessidade de rituais, de coisas externas, né? Como se aquilo ali fosse realmente fazermos nos aproximar mais de Jesus e de Deus, né? E quando, no caso assim, que ele fala que tem, após o ministério, né, após a passagem do mestre, do nosso mestre, aí começaram a se criar igrejas com rituais, com certas... para honrar, né, que ele fala, honrar o Cristo, e criando na verdade, a essência que não era aquilo, né? Que aí fala assim, em verdade existiu separatismo e destruição, porque não era a essência, né? Não era isso que Jesus deixou para nós, né? Mas a necessidade do homem de criar ritual, de ordenar as pessoas. Eu acho até que as pessoas precisam dessa ordenação, como aconteceu na época de Moisés, elas precisavam daquela disciplina mais dura, né? Hoje ainda as pessoas precisam de uma religião para moldá-las, para elas terem um norte, né? Então, não sei, aí criou-se as igrejas, né? As religiões, né? Se criaram através dos ensinamentos do Cristo para trazer as pessoas, né? Para ali, mas ficaram ali assim, tolindo, né? Você vê que tem algumas vertentes religiosas que elas te colocam assim, até assim, em questões de roupa, o vestuário da pessoa tem que ser assim, o cabelo tem que ser assado, né? Não pode fazer isso assim, assim tal hora, né? São rituais de cada uma, mas que isso aí está realmente dentro da essência que o Cristo pede para nós, né? Não, isso aí, não, claro que não. Então, esse tipo de ritual, essas ordens que são estabelecidas em algumas vertentes religiosas, isso vai aproximar as pessoas, elas vão ser realmente cumpridoras, né, da doutrina do Cristo, né? Às vezes elas estão só cumprindo rituais, mas não estão sentindo em essência, né? Também tem isso. Quer dizer, aí o que acontece que nós hoje estamos vendo? Religiões diferentes, né? Se degladiando, desrespeitando
o que o outro segue, o seguidor, né? Aquela coisa toda, derrubando oferenda, quebrando imagens, sabe? Coisas que não é isso, não é por aí, né? Mas quando na verdade o sentido real da religião, né, que é aquele religar, é se religar, se conectar a Deus. Todas elas falam de Deus, né? E acabam achando que só a minha que é certa, a minha que é boa, né? A do outro não presta. Não é. O Deus é um só, né? Ele está em todo lugar e, mesmo assim, ainda tem essa questão. Existe. Muito triste até de saber disso. Em pleno século XXI, existir esse tipo de situação. Né? Alguém quer falar alguma coisa Eu mais? me lembrei das igrejas, só acrescentando rapidinho, das igrejas, né, forradas de ouro, e o Cristo, que era tão simples, não tinha nada, não combina, ele não combina com o ouro. Na minha cabeça não combina. Não. As igrejas diz que as igrejas da Bahia são bonitas, né? Caras de... Nossa, né? Uma ostentação. Uma vez eu fui a uma missa de São Jorge, no dia de São Jorge, lá na cidade. A roupa que os padres usavam, meu Deus do céu, a gente via que era tudo muito caro, botavam aquelas mantas, né? Desfilavam pela igreja, muitos padres, todos com uma roupa caríssima. Eu deixava os fariseus com inveja, né? Não é? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Né? São Jorge, que foi um batalhador, um guerreiro, andava no cavalinho dele. Tadinho de São Jorge. Isso aí é de honraria, né? Que o homem quer prestar ao Cristo, mas não tem, realmente... Não tem sentido nenhum. Não tem sentido, porque ele sempre mostrou, através dos exemplos, que ele era uma pessoa simples. Isso. Que andava com os pobres, andava descalço, sempre teve essa questão. Com a sandalinha dele. Isso aí representa ele, de fato. Né? Pois é. Mas... alguma coisa mais, Aninha? Eu vi hoje uma mensagem no grupo, né? Uma mensagenzinha assim, estava até a foto do Chico, que falava assim: Cristo não pediu nada, não pediu para ninguém subir o Monte do Everest. A única coisa que ele pediu foi que amassem uns aos outros, né? E realmente, que é o mais difícil, E a gente fica só inventando história para poder, em vez de cumprir o único mandamento que ele realmente deixou para a gente inventa história. Fazer. Exatamente. Janete. Eu lembrei das cruzadas, né? Depois que o Cristo passou por aqui, como ele fala, que eles começaram a deturpar todos os ensinamentos que ele trouxe, eu lembrei dessas guerras santas, né? Como que uma guerra pode ser santa, gente? Aonde? Nunca que uma guerra é santa, né? Como é que você mata em nome de Deus? Né? Em nome da crença. Então, quantas pessoas foram mortas, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus. E é por isso que o Emmanuel está falando, porque é só um sopro ainda que existe do cristianismo aqui, né? Como você falou, Selma, não está sendo vivido em essência. É só um sopro, a gente ouve, né? Ai, que linda a mensagem do Cristo, é maravilhosa. Mas e aí? Né? Por que eu estou mudando tudo? Por que eu estou colocando as minhas verdades ali nesses ensinamentos, deturpando, mostrando para as pessoas que tem que ser dessa forma? Não, mas é a doutrina do Cristo. E a gente está vendo que não é, né? Quando gera desamor, violência, não pode ser a doutrina do Cristo. Né? Eu lembrei das cruzadas, de tantas coisas terríveis, né? Aquela parte também da igreja que eram... como é naquela época que tinha as indulgências que as pessoas, não é? Inquisição. Tinha aquela questão mais severa também da igreja. Era Inquisição. Foi tão ruim. Inquisição. Ainda tinha isso, né? A Inquisição de taxar as pessoas de bruxo, feitiçaria, né? Matar, sempre porque a Janete congelou. Né?
realmente tem essas situações. A gente lembra que o próprio Francisco de Assis, ele queria seguir exatamente como Jesus, né? Ele da humildade, da simplicidade, sem luxo, sem nada, até ele andava descalço. Tudo. Os próprios seguidores dele quiseram mudar aquilo, achavam que eles tinham que ter um pouquinho mais de conforto. Quer dizer, acabou perdendo a essência do que ele queria criar, de fato, né? Quer dizer, você vê mesmo dentro do próprio grupo, sempre tem, aí começa, aí vai não, vamos criar outra igreja dos franciscos das sandálias, outro dos descalços, outro dos calçados. É assim, aí vai criando-se assim. Aí vai criando as vertentes e cada uma quer defender a sua. Mas nunca na essência nem do Cristo, nem de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi o verdadeiro apóstolo de Jesus, né? Exatamente. Aí quer dizer, esquece qual o sentido daquilo, né? Qual o sentido daquilo ali que foi criado? Eu estava ontem lendo o livro da Joana a respeito das provas e expiações, né? Que o Helder até colocou no grupo de estudo sobre os sofrimentos, e ela estava falando do tipo de expiação que muitas vezes é escolhida, porque a expiação ela é imposta, nós sabemos disso, né? Para a gente reparar erros graves. Mas há expiações escolhidas, onde espíritos superiores escolhem para ensinar nós que ainda estamos errando muito. Aí ela falou que o primeiro deles foi Jesus, né? Porque Jesus não mereceu nada daquilo, mas ele veio vivenciar exatamente para mostrar a gente o que é o amor, o que é dar a vida por alguém. E o outro que ela fala foi o próprio Francisco de Assis, não é? Que teve aquela vida, né? Sofreu bastante, teve aqueles problemas todos físicos mesmo, mas trouxe um exemplo para mostrar o que é a vivência do amor, não é? Mesmo com dor, mas eles estavam ali doando as suas vidas para ensinar para a gente a ser pessoas melhores, mais puras, mais simples. Achei muito interessante isso. Infelizmente, o ser humano, na sua ganância de poder, se utiliza exatamente desse verniz do Cristo, que, por um lado, teve um lado bom, que foi difundir a imagem do Cristo e sua mensagem, mas, infelizmente, como a intenção por trás era sempre de controle e de comando, eles, então, só usavam o verniz do Cristo, a aparência do Cristo, para por trás imputarem suas regras, suas leis de comando, né? E por isso era necessário o separatismo, porque se eu aceito que a religião do outro leva à salvação tanto quanto a minha, eu perco o meu poder, né? E por isso que na evolução das religiões, foi o exemplo que a Selma falou, lá no início, em Moisés, você tem a lei civil misturada com as leis de Deus. E conforme as religiões vão evoluindo, você vai tendo exatamente essa separação entre a lei civil dos homens e a lei de Deus. Você vai tendo o Estado separado da religião, que é uma evolução. E até que a gente chega no Espiritismo, onde prega que fora da caridade não há salvação, né? Deixando totalmente de lado tanto a lei civil como a lei que seria da religião, né? E botando à frente de todas elas a lei de Deus que não tem rótulo, né? São as leis universais, as leis que regem o universo, a lei de ação e reação, as leis do amor, que não tem rótulo. Nós somos espíritas e colocamos o rótulo de espiritismo dentro do que a gente estuda e que a gente segue, mas a gente entende que esse rótulo é nosso, é um rótulo da nossa necessidade material dessa existência, mas as leis de Deus, elas sempre existiram antes do mundo, antes da humanidade, antes do planeta Terra existir, as leis divinas já existiam e já estavam ali formando o universo, formando os planetas. Então, a nossa consciência, né? Exatamente, ela vem antes da nossa criação e continua eternamente. Então, essas leis não têm rótulo, não tem como uma religião humana, né, do conhecimento humano, que é ínfimo perto do universo, conseguir rotular e botar dentro de uma caixinha Deus e as leis divinas, né? Então, mas, infelizmente,
a vontade de dominar, essa vontade de ter o poder, fez com que alguns homens que estavam já no poder na época usurpassem da imagem do Cristo, usassem desse verniz, implantassem suas leis dentro dos dogmas para perpetuar o seu poder. Mas é interessante lembrar, Vitor, que Moisés se utilizou dessas leis civis por uma necessidade de conter aquele povo. Em nenhum momento Moisés se afasta dessa lei de Deus, né? Não é o caso de Moisés. Precisava, porque ele jamais usou como egoísmo, usou como prepotência, querendo poder para ele, né? Jamais. Tanto é que uma determinada época, ele diz que está cansado. Quando o povo começa a reclamar muito, 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 e Moisés estava ali, né, levando aquele povo a duras penas, tem uma hora que ele diz, eu estou cansado, clama a Deus. E ele recebe a inspiração para que ele reúna aqueles 70 anciãos, né, para que possa estar dividindo aquela tarefa dele de lidar com aquele povo, né? Então, mas, como vocês estão falando, atualmente, essas inserções, né, no mandamento de Deus, aí já é uma questão mesmo de egoísmo, de prepotência, de querer realmente tirar proveito desses ensinamentos do Cristo, né? É isso. Não, até obrigado, Janete, que não foi essa a minha intenção, realmente. Moisés era... Não, é porque acaba se encaixando, né, com Moisés, porque, na verdade, foi o primeiro e havia essa mistura entre religião e civil. Mas é que Moisés, no caso, foi uma coisa primitiva, né? Os próprios espíritos se utilizaram de Moisés para implantar ali a primeira lei civil e como aquilo era uma coisa primitiva, que estava nascendo do zero, foi necessário essa mistura entre religião. Mas como você mesmo falou, quando houve essa reunião onde Moisés passou a dividir essas decisões, já foi exatamente o primeiro passo da evolução da separação entre as leis civis, que seria decidido agora em grupo, né, por um grupo de pessoas. Você vê que é exatamente os espíritos passando a bola para os homens, né? Agora vocês vão ser responsáveis por fazer as suas leis, por né, organizar a sociedade, porque eu já dei aqui o arcabouço moral, a lei de Deus, para ser o guia, né, para ser como se fosse o ponto de partida para que vocês agora tomem as suas responsabilidades, né, para começar a construir a sua própria civilização, as suas leis civis, se baseando na lei moral de Deus. E isso, infelizmente, foi deturpado depois, né, que esses 70 gerou a existência e a formação do Sinédrio, que depois da época de Jesus, né, o que foi o Sinédrio? Né? Todos esses juízes julgando também de uma forma prepotente, autoritarista, tanto é que condenaram o próprio Cristo à morte. Né? Então, você vê que o início foi uma ideia boa de organização, de divisão de tarefas, mas o homem, no seu egoísmo, né, na sua ganância, ele vai alterando o sentido inicial, né, que era bom, e vai deturpando e vai pervertendo mesmo, né? A ideia inicial que era boa. É isso mesmo. Oi, João, pode falar? É a vaidade e o orgulho do ser humano, né? Isso aí, João. Perfeitamente, é. Flávio quer falar, né? Sem áudio, Flávio. Eu estava vendo um programa agora, há pouco tempo, a Selma falando sobre as divergências que ocorrem nas religiões e o verniz, né, que o Vitor falou em cima de Moisés, em cima de Jesus. Vocês não têm ideia a pressão que o papado desse Papa está sofrendo da própria religião católica. Ele nem no Vaticano mora por uma questão de segurança. Então, eu estava vendo uma reportagem. Ele quer fazer algumas reformas dentro da Igreja Católica, ele não encontra respaldo. Tá? Ele queria até dar um outro tipo de parecer no comportamento do homossexual, mas a igreja é muito, como se diz, radical, tradicional. Né? Conservadora, né? Isso, ele não aceita hipótese alguma. E dentro da própria
concepção dele, lá na Argentina, o aborto foi considerado legal agora das leis, o Congresso aprovaram o aborto. E alguns médicos, né, muitos médicos da Argentina não vão fazer o aborto por preceitos religiosos, ou independente de religião ou não é adepto a fazer o aborto. Claro. E eles estão sofrendo uma pressão enorme dentro do governo da Argentina em relação a esse comportamento. Então, dentro lá da região católica, o Papa está sofrendo muita pressão dos cardeais para tentar não colocar em prática, isso aí não é algo rápido, né? Pelo conclavo, né, que eles chamam, né? E aqueles cardeais todinhos têm que fazer uma votação, tem que ter um pacto, né, de maioria, mas ele encontra tanta resistência que ele falou assim: eu vou tentar levar até meu fim, até quando eu puder. Eu já não estou muito bem de saúde, né? Tipo assim, ele falando, né, numa entrevista lá, ele fala várias línguas, né? Ele falou para um povo e foi traduzido para o português dentro do programa. E ele falou que é muito complicado. Aí, como a Selma falou, em relação às divergentes religiões, né? As várias religiões que existem no mundo, e não é só nisso, né? É na própria religião, os atritos ocorrem dentro da religião espírita, catolicismo, como essa prova desse programa, né? O Papa dando as declarações, os cardeais dando a declaração, as pessoas mais próximas a ele dando declarações, as pessoas que não compactuam com as ideias dele também dando declarações. Então, o tipo do programa, ele escutou os dois lados, tentando dizer, né, pô, olha só, nós estamos, né, olhando só para um lado, a gente está enfatizando mais a resposta X, Y, Z. Não, ele abre o leque e coloca as opiniões. E as pessoas que vão realmente ver o que é melhor para cada um, e no caso aí, para a região católica. Mas, olha, é algo que a gente não vê no dia a dia, só nesses programas de TV fechada, só nesses programas exclusivos, né? Tipo